Cuba, 1963, e lá se vai um grande tempo. Foi uma experiência, sabe, que uma coisa ímpar, que me considero privilegiada de ter participado. Já imaginaram o navio Nadezhda Krupskaya singrando os mares durante não sei quanto tempo, era mais de uma semana para chegar a Cuba. Era um navio de pequeno porte, jogava muito, portanto, na proa as ondas subiam, que era um pouco aterrorizante, mas eu gostava de ver, porque dava aquela marola branquinha, né? E todas as pessoas a bordo, todos os estudantes, um navio cheio de estudantes de várias, da América, de modo geral, da América Latina, e todos eles enjoavam, adoidado, né? A única forma, e um calor, né? Eu me lembro, durante o dia o calor era estupendo, então a única forma de refrescar era você tomar um banho muito quente, ficar vermelho daquele banho e sair, que daí ficava um pouquinho mais fresco. E para não enjoar, qual que era o macete? Ficar correndo em volta do navio, que evidentemente não tinha as facilidades que hoje os transatlânticos têm. E também que todos estranhavam muito era a alimentação. Nada contra caviar, mas caviar no café da manhã, complicado, né? Principalmente o caviar vermelho com aquelas ovas enormes que eu achava uma maravilha se fosse com champanhe, com espumante, mas no café da manhã. E o resto todo ele é temperado com óleo de baleia, que também não éramos muito familiarizados. Então, esta complementariedade entre uma alimentação completamente diferente e um navio pequeno, relativamente pequeno, e jogando muito, era catastrófica. Mas nos divertimos bastante, muito mesmo. Era engraçado porque fazíamos diferentes atividades naquele navio, desde estudar para as provas. Eu estava, na época, no segundo ano de arquitetura, até outras atividades, mas não muito assim, atividades coletivas, porque o navio era pequeno, não tinha mesmo um local para essa finalidade. Mas o que estava em pauta, além do congresso da UiA? Estava em pauta Cuba. Todos os estudantes eram pautados por duas referências internacionais. Uma que era referência política, que era Cuba, né? Principalmente, não na figura do Fidel Castro, dele também, mas principalmente Guevara. Então, que todos éramos apologistas das suas ideias. A outra referência que tem uma interface muito grande com Cuba também, haja visto os grandes pensadores e artistas que sempre iam para Paris. Então, era quase uma questão de honra você ter que conhecer Cuba, a Revolução Cubana que todos nós admirávamos, e conhecer Paris por ser o ícone mundial em termos culturais e políticos também, né? Paris era o centro do mundo, né? Continua de alguma forma sendo. Em Cuba, uma surpresa, aquela ilha, puxa, recém-liberada de um totalitarismo de Batista, né? E que era o fim de semana dos americanos ricos, né? Onde uma das coisas que mais me emocionou foram os automóveis. Eram aqueles Cadillacs enormes e eles não tinham, por causa do bloqueio econômico, forma de repor as peças dos automóveis. Então, eles fabricavam peças de madeira.
para substituir as peças originais, que funcionavam, pero não muito, né? Mas era assim que eles conseguiam colocar os veículos para andar. Outra coisa que chama atenção, e o grande privilégio que chamou na época, mais do que o Congresso, é lógico que foram as reuniões com os artistas e os líderes políticos. Me lembro o Che Guevara sentado num local assim bem baixo e ele falando para a gente, sabe? Eu falei, puxa, não acredito que eu estou aqui, né? Outros artistas em outras áreas, feito Porto Carreiro, por exemplo, né? O René Porto Carreiro. Eu voltei fascinada com ele. Até hoje, na praia, eu tenho uma reprodução de uma gravura sua, que é uma mulher toda cheia das flores, assim, uma beleza. Outros artistas, o que posso citar, e o nosso colega conseguiu, Dorfman, ele conseguiu arranjar uma foto muito antiga que lá estava, que era um poeta, que era o Nicolas Guilhem, né, que também, todos eles revolucionários, sabe? E o que eu achei importante, mesmo que você tivesse um Camilo Cienfuegos, que morreu, sei lá, 4, 5 anos antes, muito antes, nos primórdios da Revolução, e que foi uma morte trágica, porque foi um acidente aéreo e ele desapareceu simplesmente, todo mundo ficava lá. Ele era um alfaiate. Aliás, o que pautou a Revolução Cubana é que as pessoas eram pobres, eram os campesinos, e eles se uniram com uma vibração que, como painel de fundo, sempre estava o ícone da Revolução Espanhola, que era o José Martí, né? Quer dizer, Martí estava presente nas reuniões dos líderes políticos. Cienfuegos estava presente, sabe? Então, isso, além de não pelas personalidades em si, mas principalmente por causa do desafio que esse povo enfrentou e que foi vitorioso, né? Nós acompanhamos a história de então, mas acompanhamos a história de hoje, porque uma pequena ilha, você se insurgia contra o seu vizinho tão poderoso, né? E com táticas de guerrilha, lógico, né? Trazidas, mas com um pequeno exército. A semelhança, no início era pequeno, depois se transformou na grande força nacional. Tá? E nós, arquitetos, nós somos uma categoria profissional que se alinha com estes pensamentos no sentido de, como parte de você não se adequar ao status quo e sempre colocar uma pergunta, por que não? E isso a Revolução Cubana fez com maestria.